3, 2, 1, que é a combinação dos resultados para as 3 diluições. Então, eu venho e 3, 2, 1, então aqui, ó, eu vou procurar na tabela 3, 2 e 1, que é isso aqui, ó. Qual que é o número mais provável? É de 150, número mais provável por ml. Mesma coisa, 3, 3, 3, ó. 3 tubos positivos. Lá na minha ilustração eu fiz, né, 6 tubos, né, mas na verdade são 3 tubos positivos para cada meio. Então, se eu for 3, 3, 3, eu tenho mais de 1.100 número mais provável do coliforme fecal, se eu usar meio EC, de Escherichia coli, né? 1.100 números mais prováveis por ml, né, no leite, de Escherichia coli. Então, é um valor muito alto de coliforme fecal no meu leite, tá bom? Entenderam isso? Como que é o valor tabelado? Então, a diluição em série é cálculo e o número mais provável é tabela. Então, se vocês fizerem lá, vocês aprenderam a disciplina de nutrição mineral, aprenderam a ver número de nutrientes, né? Porosidade, propriedades do solo e vocês criaram um laboratório de análise química do solo, né? Então, você pode... Na verdade, todo mundo reprovou nessa matéria. Hã? Na verdade, todo mundo reprovou na matéria de nutrição. Então, significa que vocês vão fazer de novo e vão saber mais sobre as outras pessoas, né? Então, vocês vão estudar e vão saber mais. E aí, como vocês sabem mais, vamos imaginar, vamos criar um laboratório sobre isso. Às vezes, na dor, a gente acaba criando um senso de resiliência e, de repente, isso vocês vão utilizar muito, vão saber muito sobre isso, né? Então, se vocês fizerem uma análise química, né, vocês sabem que isso é uma parte do curso de agronomia que é muito importante, porque vocês vão ter que fazer recomendação de adubação, né? Então, além dessa análise química, você pode fazer o que a gente chama de uma análise biológica junto com isso. Não pode? E aí, essa análise biológica é lembrar do que eu coloquei para vocês da diluição em série, tá bom? Para contar bactéria, que é a aula direta sobre bactéria. Então, calcular o número de esporos. Então, isso vocês podem criar uma empresa sobre isso. Juntos somos mais fortes. Então, juntem, estudem, gravem as aulas, discutam as aulas, falem. Lembrem que o que é a memória? A memória ela tem coisas que envolvem... Procurem saber mais sobre vocês mesmos, sobre o pensamento de vocês. Ela envolve emoção, coisas cognitivas. Associarem conteúdos a relações cognitivas. Professor, eu não consigo criar estratégias de estudo porque eu sou desmotivado. Então, procura, eu mesmo faço isso, vou lá no YouTube, vejo formas de me manter motivado para desenvolver as atividades. Às vezes 2 minutos, e tenta aplicar essas técnicas de estudo, técnicas de motivação, técnicas de produtividade. Eu sei que às vezes as pessoas que geralmente apresentam esses dados, eles são muito fora da nossa realidade, é uma realidade diferente da deles. Mas às vezes tem alguns gatilhos que funcionam muito bem. Então, por exemplo, eu sempre que estou lendo, eu faço inglês, eu estou tentando me formar no inglês e faço aos sábados online. Então, a cada aula, aquilo que é mais difícil da aula, eu pego um cartão, eu vou mostrar para vocês. A gente chama de flip, acho que é flip card, não é flip chart, não. É flip. Aqui, ó. Então tá aqui. Eu pego, coloco a pergunta de um lado, a caneta, e no outro lado eu escrevo a lápis a estrutura. Então, todo dia eu deixo do lado da minha mesa, cada lição, eu dou uma lida. Coloco guess that. O que é guess that? Tanto coisas que envolvem vocabulário, coisas que envolvem gramática, e aí a resposta eu deixo atrás. Então, eu fico assim,
Porque estudar é um exercício de repetição. Então, é claro que vocês não vão saber nem metade do que eu estou falando aqui, vocês vão ter uma leve ideia se vocês ficarem só com essa história daquilo que a gente está vendo hoje. Se vocês fizerem um exercício repetitivo, estudar envolve repetição. Mas é muito chato, professor, cotidianamente. Então, usa uma estratégia de 5 minutos, 10 minutos. Então, é melhor você estudar 5 minutos, 10 minutos diariamente do que estudar 5 horas um dia antes da prova. Então, isso causa menor transtorno psicológico você vai fazer com que você tenha uma melhor absorção. Às vezes eu faço aqui na folhinha desenhos engraçados, coisas que possam me puxar gatilhos na minha memória. Então, raciocínio em cima de você, em cima do que é bom para vocês. Para mim, funciona muito essa história de ficar dentro de uma sala vazia e falar isso. Lembrem, eu como professor, parece que o aprendizado é 25% maior do que quem escuta, que é 5%, 4%. Vocês que estão aqui aprendem 5%, 4% de toda essa aula que eu tenho. E como é que faz para aprender o resto? Vocês precisam desse exercício repetitivo, né? Então, é igual atividade física. É um atleta de alta performance porque ele repete, 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 repete. Como repetir vocês dentro... Eu sei que muitos de vocês têm uma série de outras atribuições, trabalho, mas usem um método. Usem um método para vocês, adaptem esse método, escolham esse método. Lembre que eu falei para vocês, não existe nada que a gente não consiga superar. Eu tenho dificuldades. O que será? Faça uma autoanálise. O que será que eu fiz para reprovar em nutrição mineral? O que eu posso fazer para me manter mais motivado nas disciplinas? Então, às vezes, ter um bom colega de trabalho, né, de estudo, por exemplo. Se você tiver um colega de estudo que só queira, que desvia muito do foco, né, que pensa diferente de você, isso não vai funcionar. Então, é importante. Às vezes, você tem um grande amigo que é muito bom para as horas de lazer, mas às vezes não é muito bom para o trabalho em si. Então, é importante separar e ter uma ideia racional sobre isso. Então, por exemplo, na faculdade eu tinha sempre uma pessoa, a Hilda, ela era minha amiga, e a gente sempre se dava muito bem. A gente estudava juntos e sempre ficava competindo por notas, no melhor sentido das palavras, porque a gente pensava da mesma forma, né? Aves de mesma plumagem voam juntas. Então, procura alguma coisa nesse sentido, a formar grupos de estudos, sentar para discutir sobre um determinado conteúdo. Por exemplo, igual agora o grupo de inglês está marcando às quartas-feiras a gente ficar conversando, usar diferentes estratégias. E aí cada aluno vai pegar e apresentar uma forma de revisar os conteúdos. Então, pense um pouco sobre isso dentro desse universo, desse contexto que vocês têm. Igual vocês têm uma vida muito, né, com múltiplas funções, todas as pessoas têm, né? Eu também tenho um monte de outras funções, mas eu tento encaixar essas funções, talvez eu sendo mais velho e já ter passado bastante água debaixo da minha ponte, talvez eu tenha uma maior experiência, mas eu também estou no mesmo barco que vocês, eu também tenho... Professor, salve, salve. Consegui entrar. Conseguiu? Talvez tenha insegurança, tenha uma série de outras coisas com relação a isso, tá? Agora, voltando ao assunto, Antônio, seja bem-vindo, Antônio. Então, o número mais provável, você vai pegar essa tabela, né, aqui uma outra exemplificação, aqui os resultados que são ditos, né, positivos, aqui são os rosas, ó, tá vendo? Aqui 5 resultados tubos positivos, aqui o frasco, né, sem reação é o amarelo, então eu tenho aqui 3 resultados positivos, e aqui um resultado positivo. Então, 5, 3, 1, eu venho aqui na tabela e olho 5, 3, 1, o resultado de 110, número mais provável nesse caso aqui, 100 ml. Tá bom? É o 5º método. O 6º método, para a gente finalizar a aula de hoje, né, a gente vai falar sobre a filtragem. Eu coloco a minha amostra, a bactéria fica dentro de um papel de filtro, de um equipamento que está aqui, ó, uma membrana, que eu retiro, boto no meio de cultura, e depois de 24 horas de incubação,
vocês vão observar a presença de coliformes. Você pode passar leite por esse filtro, pode passar água por esse filtro, você vai remover essa membrana que contém e depositar sobre um meio de cultura específico, de um meio de cultura apropriado para poder quantificar, tá? Então, é o que a gente chama do procedimento de filtração. Então, aqui é uma foto e as colônias, o papel é estéreo, obviamente, e aí as células bacterianas na superfície da membrana em microscopia eletrônica de varredura. Aqui, né, o papel, eu uso uma luva, eu vou pegar uma pinça estéreo, que eu vou flambar a ponta da agulha, eu vou colocar aqui dentro essa membrana, e eu vou colocar a solução que vai filtrar. Então, ela vai passar, aqui vai coletar, e esse papelzinho que fica aqui nessa membrana, nesse filtro, eu vou depositar numa placa de Petri, a mesma placa que eu mostrei para vocês, né, contendo meios, né, para bactérias, contendo meios para fungos. Agora, mudando um pouquinho de assunto, ao invés de falar sobre quantificação de inóculo, nós vamos falar sobre métodos de manipulação em bactérias. Então, eu posso fazer da inoculação em profundidade, em que eu pego a minha amostra, coloco no fundo, e depois que eu coloco a minha amostra no fundo, eu deposito meu meio. E aí, eu aqueço meu meio, eu vou esperar esfriar e vou depositar sobre essa placa de Petri. Além da placa de Petri, eu posso usar os caldos, como é o caso do número mais provável, que é feito em tubos de ensaio. Aqui é uma representação da diluição em série, né, da minha amostra. Então, essas diluições em série, eu poderia usar, ao invés de eu riscar com a alça de Drygalski, eu posso colocar 1 ml no fundo e colocar depois o meio em cima, usando a técnica em profundidade. O espalhamento em superfície foi o que eu mostrei para vocês na diluição em série da aula. Então, primeiro eu vou verter o meio de cultura, eu vou aquecer, vou esperar ele esfriar, vou depositar na placa de Petri, ele vai endurecer e depois eu vou depositar a minha amostra aqui na superfície e vou usar a minha alça, né, de Drygalski e vou espalhar ela na superfície. Eu não mostrei ela ainda para vocês na aula. Ela é de vidro, pode ser de vidro, pode ser descartável, de plástico, porque depois não tem como limpar, ou ela pode ser de metal. Então, eu boto, é como se fosse um rasteirinho que eu vou espalhar minha amostra na superfície. Os métodos de riscagem, como eu falei para vocês, podem ser com espalhamento com alça de Drygalski ou em superfície, colocando primeiro a amostra, depois o meio, e depois eu deixo homogeneizar e espero incubar. Ou o clássico, né, que é igual eu levei as placas prontas, que é o meio utilizando os estriamentos. Primeiro eu boto o meio, depois eu coloco a amostra, espalho com a alça de Drygalski e depois espero crescerem as colônias em superfície. Então, em ambos os métodos, né, espalhamento com alça de Drygalski ou em profundidade, não tem padrão, não tem um desenho geométrico, tá? Isso é muito importante. Não tem um desenho geométrico. Eu não dei essa aula para vocês, os estriamentos, as riscagens que a gente faz na placa com a alça de platina. Então, que são os outros métodos de manipulação que nós temos mais clássicos das bactérias, que você deixa o meio endurecer e risca na superfície aquele que tem uma bolinha na ponta, tá? Na última aula, vocês usaram a alça de platina para preparar os esfregaços na coloração grande, tá? A alça de platina é aquela que tem um bastão assim. Aquele que faz a escama de peixe lá que você explicou? Isso. Espinha de peixe, né? Então, espinha de peixe é assim, né? Eu venho aqui, risco, depois quadrado, eu venho aqui, depois eu venho nesse ponto aqui, depois aqui. Muito bem lembrado, Lamartine, obrigado. Quadrado, e depois a ilustração não está muito boa. E aí eu venho aqui o zigue-zague. Esse aí você explicou na aula lá um dia. Acho que foi antes da última, né? Foi sim. Ó, o que eu falei para vocês, isso aí. Ó, aqui são outras variações que vocês podem ter de riscagem, em que você usa aqui a alça de platina. Vocês podem ter variações. O que eu ensinei na aula para vocês são algumas, né?
Então, aqui, ó, por exemplo, ele fez um traço, depois ele só puxou aqui, depois fez outro traço, é para diluir a minha amostra dentro de uma placa. Aqui, ó, ele riscou todo para cá, uma única direção, né? Depois puxou daqui para cá, depois daqui para cá, tentando diluir o meu inóculo. Olha esse aqui, que interessante. Ele botou aqui no centro. Eu nunca fiz esses outros, qualquer dia eu vou testar. A minha amostra e riscou numa direção, outra, 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 tudo com funções de diluir o meu inóculo. Aqui, ó, é o zigue-zague praticamente, né? Esse aqui, ó, eu posso colocar 4 isolados diferentes, porque a bactéria não ocupa tanto espaço na placa, ela cresce aonde você deposita. E aqui, né, você também tem, é quase como um quadrado, mas só uma variação só de 2 vezes você riscar a bactéria, o quadrado na superfície. Tá bom? São variações que vocês têm de esteamento usando a alça de platina aqui. Então, ó, o espinha de peixe que você falou, Lamartine, primeiro eu risco o centro, né? O professor pode fazer uma vez só e depois espalhar o material, vir até embaixo, né? O zigue-zague, né? O espinha de peixe, né? Pode fazer desse jeito aqui, ó, espinha de peixe aqui. Aqui eu coloquei, no caso do zigue-zague, né, ele não tem o espalhamento central, né? Como eu tinha falado para vocês. Então, a aparência da cultura, né, o que a gente chama, né, é o quadrado, né, que eu coloquei para vocês, o losango, que seja, e aí essas colônias aqui individuais que é o pulo do gato. E é isso aqui, né, se for tudo igual, significa que no teu isolamento, todas elas são da mesma espécie, né? E aí daqui você vai colocar numa colônia. Na aula de vocês, na última aula, eu peguei uma placa igual a essa aqui, mais ou menos igual, ela tinha várias colônias diferentes. Eu achei uma da mamona que estava aqui, amarelinha. Eu peguei isso aqui e risquei na placa, numa outra placa, usando, né, a técnica de estreamento, né, espinha de peixe. E aí fui riscando aqui, ocupando toda a placa, tá? E a gente já falou sobre ELISA, né? Sobre em vírus, né? É o mesmo jeito, esses testes ELISA, que são testes sorológicos, eles são baseados nessa reação antígeno-anticorpo. Ele também é aplicado para bactérias. Então, ele produz uma adição de uma enzima, uma substância cromógena, e aí ela tem algumas enzimas, como a peroxidase, a fosfatase alcalina, para mostrar os resultados positivos da interação entre o antígeno e o anticorpo. Então, o soro sanguíneo, né, que é a parte líquida do sangue, ele tem anticorpos de parasitos, né, de fungos, de bactérias, de vírus. Você pode estimular a produção de alguns hospedeiros, como cavalo, coelho, para a produção de anticorpos para esses alvos. E aí você tem uma presença de anticorpo que vai indicar que o hospedeiro entrou em contato com o agente. Ou pode detectar a presença de antígenos. Então, você precisa produzir artificialmente esses anticorpos, e esses anticorpos, à medida que as amostras cheguem no seu laboratório, você vai colocar em contato com esses indivíduos desconhecidos, que seriam chamados de antígenos, tá? Então, o ELISA, ele quer dizer em inglês um termo, né? Enzyme Linked Immunosorbent Assay, né? Então, né, a tradução quase não tem, né? Enzima ligada por ensaios de imunoabsorvância, né? Na verdade, imuno significa a interação antígeno-anticorpo que estão aderidos entre si. Quando eles têm conexão entre si, eles vão realizar. Então, a sorologia, que é uma parte, né, são várias técnicas, elas têm uma técnica, como o ELISA, né, que eu falei aqui para vocês. Além disso, vocês têm os imunoscripts, né, aqueles testes que são feitos com tiras de papel. O tissue blot, né, que é um teste feito com tecido vegetal. O dot blot, né, é um outro teste de hibridação em membrana, de poliacrilamida. A preciptina em tubos, né, são outros testes
para representar o que seriam as técnicas sorológicas, a micropeptina, a difusão dupla em gel, são outros testes, e aqui, então, você tem uma doença bacteriana que vai ter um sintoma, como eu falei na última aula, de anasarca, e aqui, na verdade, ele está com uma clorose marginal e um crestamento bacteriano, que é a união de lesões, e aí ela é o antígeno, é onde ela contém o que a gente chama bactéria. Então, na aula de vírus, o antígeno era o vírus. Agora, na aula de bactéria, o antígeno é a bactéria. Eu vou adicionar esse antígeno, eu macero isso aqui, ou isolo. Lembra que eu ensinei para vocês como isolar a bactéria? Eu macero esse tecido e produzo uma cultura pura, que eu falei na última aula. E a gente fez da mamona. Então, essa bactéria, eu posso produzir um antígeno, inoculando esse antígeno aqui no coelho. E ele vai produzir o IgA, D, E, G, M. Depois de algum tempo, uma semana depois, você vai remover o sangue desse coelho e os glóbulos vermelhos e o líquido amarelo do soro, né, que é a parte líquida do soro, é onde tem o anticorpo. Então, você centrifuga o sangue do coelho e na parte líquida do sangue, que é o soro, vocês vão ter os anticorpos para quê? Esse anticorpo que você vai usar para esses vários testes que vocês têm aqui, né? Todos os testes vão utilizar esse anticorpo produzido, nesse caso aqui é o crestamento bacteriano do feijão, para o crestamento bacteriano do feijão. São possibilidades. Então, anticorpos específicos que vão reconhecer o antígeno. Qual o antígeno? A bactéria que causa essa doença. Então, se ocorrer essa doença, se quiser identificar, vai ser dessa forma, usando essas diferentes técnicas sorológicas. O surgimento do ELISA, né, ele surgiu em 1971, na Universidade de Estocolmo, e eles demonstraram uma medida quantitativa de anticorpos, né, que é o IgG, no soro do coelho, utilizando como marcador, né, a história da fosfatase alcalina. E aí, antes do ELISA, existiam técnicas de imunoensaio utilizando marcadores com radiação, marcadores radioativos. E essa ELISA é uma técnica que quantifica amostras de proteínas imobilizadas, né, em poros, né, em pólis de microplacas, utilizando anticorpos específicos e enzimas com marcadores. Aqui é como se fosse o protocolo, né? Então, se vocês quiserem mais tarde, se forem trabalhar em algum laboratório, fazerem algum teste, esse é o que a gente chama das etapas, o protocolo para a realização do ELISA. Então, aqui vocês têm os equipamentos, vocês têm os reagentes, vocês têm as soluções que são necessárias para a produção, né, para a realização do teste ELISA. E a gente falou na última aula, né, que existem anticorpos, né, da mesma forma, vou repetir, monoclonais e policlonais. Então, o anticorpo policlonal, ele vai fazer a leitura de vários epitopos, e o anticorpo monoclonal, ele vai fazer a leitura de um único epitopo, né? Então, cada IgG é produzido por um único clone de células B, que vai reconhecer mais de um epitopo, no caso dos anticorpos policlonais. Aqui tem um anticorpo policlonal, reconhece todos esses epitopos aqui. E um anticorpo monoclonal, ele só vai reconhecer, esse aqui não é um anticorpo, aqui, né? É um anticorpo, então ele só vai reconhecer o triângulo, ou só vai reconhecer essa bolinha, ou ela só vai reconhecer esse cubo, né? Então, são as variações de encaixe e reconhecimento proteico, né? Que a gente vai encontrar. Aqui, os anticorpos, uma representação do anticorpo policlonal, para que vocês entendam, e aqui uma representação do anticorpo monoclonal, tá? Então, monoclonal, ele tem vantagens e desvantagens. As vantagens é que ele é renovável, ele tem lotes de consistência e pouca reação cruzada em reações com anticorpos policlonais, e a garantia de homogeneidade e reprodutibilidade dos resultados. Então, se eu repetir, os mesmos resultados ocorrem.
Outra vantagem do anticorpo monoclonal é que eles são específicos, eles são extremamente eficientes para antígenos misturados com outras moléculas, com outras proteínas. E as desvantagens do anticorpo monoclonal são que eles podem ser específicos demais, detectando uma variação cruzada de espécies de bactérias, e detecta apenas um único epitopo, né? Então, ele pode deixar de reconhecer a bactéria que tem, né, um outro tipo de epitopo que o anticorpo não consegue detectar. Então, você pode ter um falso positivo, né, um falso negativo nessa reação. Então, ainda sobre vantagens, agora sobre o anticorpo policlonal. Ele tem vantagens, que ele é barato, tem alta afinidade, reconhece vários epitopos, são preferidos para a detecção de proteínas que são desnaturadas por temperatura, por exemplo, tem elevada tolerância a diferentes antígenos. As desvantagens são que eles são propensos a terem variabilidade de lote para lote, produzem elevadas quantidades de anticorpos não específicos, o que resulta em erros, e múltiplos epitopos produzindo uma reação cruzada. Então, você pode ter também um falso resultado positivo, pelo fato dele analisar vários epitopos. Então, os equipamentos você compra dentro de uma empresa. Esse é um kit para a realização do ELISA. Então, a mudança de cor significa uma catálise enzimática, um resultado positivo, né? Significa que houve a conexão entre o antígeno e o anticorpo, né, utilizado. Então, o ELISA é preciso, simples e barato. Então, os anticorpos são adicionados na placa e fixados ou não nessa placa, com o extrato da planta, né, que você pode utilizar. O ELISA direto primeiro põe o anticorpo, depois o antígeno e o anticorpo marcado para fosfatase alcalina, e eu adiciono a fosfatase alcalina no ELISA direto. No ELISA indireto, primeiro eu mudo, né? No ELISA direto é um sanduíche de anticorpo, de antígeno, e aqui no ELISA indireto, primeiro eu ponho o antígeno e ponho 2 anticorpos, o primário e o secundário, sempre lembrando que o secundário é para verificar a fosfatase alcalina, tá? O professor vai parar por hoje, que eu acho que vocês já devem estar cansados e para não saturá-los com tanta informação, eu vou tentar esse final de semana colocar